qual é o prazo que o consórcio vai te dar para pagar? Por exemplo, aqui no Itaú existe taxa de 10%? Existe, mas é 48 meses. E no Bradesco existe talvez essa taxa de 16%, mas qual é o prazo? Talvez estourando 180. Quando eu pego esse e divido por esse, não significa que eu tive a menor taxa ao mês. Pode ser que aqui eu tenha o menor custo final. Mas se eu for falar de taxa ao mês, isso já mudou. Se eu for falar de taxa ao mês, talvez aqui, vamos dar um exemplo, o próprio Itaú talvez seja menor. Chegam a existir grupos lá de 240 meses. Porém, e se eu estiver olhando para a oferta do lance? Qual tem a menor oferta de lance? Olá, consorciados, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, que é muito importante para nós. Você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela para você, e tá os links aqui na descrição do vídeo. E para fazer o melhor negócio em consórcio, se você deseja, se você quer contratar o melhor negócio em consórcio, não perde tempo, entre em contato com a gente. A maioria dos clientes, na hora de contratar uma cota de consórcio, está muito focado na taxa de administração e no valor de parcela. Com certeza, esses dois itens aqui são os dois itens mais importantes, ou que não sejam os mais importantes, são os mais procurados na hora de contratar uma cota de consórcio. Mas o melhor plano de consórcio é uma junção de vários fatores, aonde o valor da parcela e a taxa de administração são um desses fatores. Existem outros itens e você pode colocar aqui no comentário se você acha que eu esqueci de algum item, mas eu enumerei alguns, como pós-venda. Um pós-venda é uma análise de crédito consistente, uma indicação do bem. É quando a administradora, depois que você contratou a cota, continua te atendendo com qualidade. É quando uma administradora não vai demorar num processo de contemplação. É quando a administradora, na hora de fazer uma análise de crédito, não vai ficar inventando documentos para você apresentar a fim de aprovar o seu crédito. É quando a administradora vai fazer um processo de indicação e pagamento do bem rápido e ágil, de formas que não venha a estressar a negociação que você está fazendo. Então, pós-venda é um item bem específico administradoras que vão aceitar veículos com mais de 5 anos de uso, com até 10 anos de uso, que vão aceitar implementos rodoviários, que vão aceitar terreno mais construção, somente construção, imóvel rural. Então, um bem específico, maquinário. Hoje tem diversas máquinas que são compradas via consórcio. Análise de crédito, aqui está um dos mais importantes de todos também, que é como é que ela vai analisar o teu crédito. Se é por documentação, se é por consulta de CPF, se ela vai exigir imposto de renda, se ela vai ficar olhando a origem da renda, tudo isso aqui é importante. Custo final, esse daqui, muita gente que tratar do custo final é simplesmente uma questão de taxa de administração, e não é. Tem muitos itens que vão definir o custo final, como por exemplo a taxa, o fundo de reserva, se vai ter seguro de vida, de quanto é esse seguro, seguro de quebra de garantia, se tem ou se não tem taxa de adesão, tem uma série de itens aqui que vai. O lance embutido é um dos itens determinantes de um custo final menor ou maior. Lance embutido, um dos maiores de todos. Então eu poderia até colocar aqui um item que faltou aqui, lance embutido. Vamos colocar ele aqui, ó, para ele não ficar esquecido. Lance embutido, outro item importantíssimo na hora da compra de um consórcio. E oferta de lance, aqui, ok, a gente pode estar colocando tanto em porcentagem quanto a questão do embutido, como eu acabei de colocar aí. Então a contratação do melhor plano é uma junção de entender todos os fatores. Só que aí vai ter um fator que com certeza vai superar todos esses, que é o cliente, né? O cliente, quem é que compra? Quem compra é você. Então você é o fator determinante para a gente analisar todos esses itens, porque é o seu perfil e a sua necessidade que vai fazer nós pesarmos menos ou mais de cada item. É a tua necessidade, é o teu perfil que vai dizer se a gente vai dar mais atenção ou menos atenção à taxa, mais atenção ou menos atenção ao valor da parcela,
mais atenção ou menos atenção ao pós-venda. Ou seja, todos esses itens têm que ser pesados para que nós entendamos qual é o consórcio que melhor vai te atender. Eu vou dar um exemplo e eu vou trazer para vocês os 5 principais bancos do mercado. Tem outras administradoras que são excelentes. Por exemplo, não está aqui, eu poderia ter colocado a Porto Seguro, que é, na minha opinião, um dos 3 melhores consórcios do Brasil. Não está aqui. Mas eu estou colocando os bancos porque são empresas, número 1, são bons consórcios. Número 2, são empresas nacionalmente conhecidas, então todo mundo conhece todos esses 5 grandes bancos aqui. E são consórcios que têm funcionalidades diferentes, regras diferentes, taxas diferentes e eles vão servir para o exemplo que eu vou dar. Eu estou colocando aqui um crédito de 100 mil. Por quê? Porque quando a gente faz a conta sobre 100, ela fica muito mais fácil de ser compreendida. Então pode ser 100 mil para um imóvel, pode ser 100 mil para um automóvel, para uma máquina, não importa como seja. Eu vou colocar aqui qual é o item que nós vamos focar para você entender essa lógica de como comparar consórcio. Por quê? Porque não existe um padrão em consórcio, no cálculo de consórcio. Consórcio não é como financiamento, que você tem a taxa do financiamento está quanto? Do banco do Itaú, a taxa do Itaú está 1,4. E quanto está do Bradesco? A taxa do Bradesco está 1,3. Pronto, fica fácil. Eu pego o valor 100 mil, aciono 1,4 ou 1,3 pelo prazo que eu desejo financiar ou que o banco me permite financiar e chego ao custo final. Simples assim. No consórcio, infelizmente, não funciona desta maneira. Não existe esta padronização. Então, vamos lá, vamos focar em taxa. Se a gente pegar e focar em taxa, vamos imaginar que eu tenho aqui no Itaú, vai existir grupo, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer aqui automóvel e vou fazer imóvel. Então eu vou colocar 2 taxas aqui. Então vai existir lá grupo no Itaú que a taxa é 10% para alto. No imóvel vai ter grupos que a taxa vai chegar em 17%. Lá no Bradesco vai ter grupos que a taxa, sei lá, para automóvel, eu não estou muito antenado. Se você souber da menor taxa do Bradesco, coloca aqui no comentário. Vamos imaginar que vai ser 14%, talvez 12% algum grupo. E vai ter no imóvel, vamos imaginar 16%. No Santander, para automóvel hoje, eu acredito que a gente chegue a 15%, enquanto que no imóvel deve chegar estourando a 18%. Na Caixa, a gente deve ter para automóvel algo em torno hoje de 14%, tem um novo consórcio Caixa. Para imóvel deve estar também algo em torno de 18%. E lá no BB deve ter grupos aí também com 12% de taxa, enquanto que para um imóvel também deve chegar nos 18%. Veja, eu não estou consultando as taxas. A minha intenção não é nem falar a taxa exata, porque você não faz o consórcio mais barato olhando para esse item. Aqui no Itaú, a gente tem no automóvel a taxa mais barata, ou seja, se fosse um automóvel aqui seria 110 mil, no imóvel 117, no Bradesco 114, 116. Isso aqui eu estou tratando do custo final da carta, 115 contra 118, no imóvel 114 contra 118 e aqui 112 contra 118 também. Ok, veja só, se você vai fazer um consórcio e você não tem nenhuma pressa de contemplação, você vai contratar Itaú a 110 e talvez aqui Bradesco a 116 no imóvel. Fosse um automóvel, pega o Itaú. Se fosse o Bradesco no imóvel, 116 mil. Ok. Só que aí tem um outro ponto importante, qual é o prazo que o consórcio vai te dar para pagar? Por exemplo, aqui no Itaú existe taxa de 10%? Existe, mas é 48 meses. E no Bradesco existe talvez essa taxa de 16%, mas qual é o prazo? Talvez estourando 180. Quando eu pego esse e divido por esse, não significa que eu tive a menor taxa ao mês. Pode ser que aqui eu tenha o menor custo final. Mas se eu for falar de taxa ao mês, isso já mudou. Se eu for falar de taxa ao mês, talvez aqui, vamos dar um exemplo, o próprio Itaú talvez seja menor. Chegam a existir grupos lá de 240
40 meses. Porém, e se eu estiver olhando para a oferta do lance? Qual tem a menor oferta de lance? Se nós formos olhar por oferta, talvez a oferta do Bradesco, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, vamos colocar em automóvel em média de 60 meses, então, oferta de lance, eu vou colocar menorzinho aqui, ó, oferta de lance, oferta, lance, aí eu vou colocar prazo em automóvel 60 meses e vamos colocar imóvel 180. Então, se eu colocar dessa maneira, Itaú deve estar em 60 meses, uma média de lance de 50%. E o imóvel, 60%. Bradesco, aqui tranquilamente em 60 meses, também uma média, eu vou colocar 45%. Vou ser bonzinho com o Bradesco, vocês já vão entender o porquê. Imóvel, vamos colocar 55%. Santander, automóvel 60 meses, vou colocar aqui algo em torno de 50, eu não quero colocar nem 50 nem 55, vou colocar 52%. E o imóvel, algo em torno de 60%. Vamos lá, colocar igual o Itaú. Caixa econômica, vamos colocar aqui que no automóvel eu tenho uma média de 65%. E o imóvel eu vou ter uma média de 70%. E no Banco do Brasil eu vou ter aqui no automóvel uns 45%. E no imóvel, vamos imaginar que eu tenho 60% tranquilamente. Aí é que está o detalhe. Quando você olha para essa conta, você fala, o menor lance do automóvel então está aqui e está aqui, no Banco do Brasil e no Bradesco, e o menor do imóvel também está no Bradesco. Pronto. Encontrei a solução. Nananina não. Por quê? Porque o Bradesco e o Banco do Brasil não tem lance embutido. Então esse não tem embutido e esse também não tem embutido. Então quando você olha para essa porcentagem aqui, você está tirando todo o capital de lance do seu bolso. Então, a taxa que está sendo cobrada, ela está sendo cobrada pelo total da carta, mas você vai ter que olhar o desembolso. E o desembolso vai te servir para você saber quanto de crédito líquido que você está realmente captando do consórcio e também para você entender a viabilidade, pois eu posso chegar aqui para você e falar, olha, aqui no Bradesco a gente tem uma taxa de 14 e o lance está saindo com 45. Para uma carta de 100 mil, você tem que tirar 45 mil de lance bolso. Esse vai ser o melhor negócio para você? Depende. Depende do quê? Depende, sujei minha camisa. Depende de entender a viabilidade. Depende de entender se você quer um consórcio para ir pagando sem pressa ou se você quer um consórcio para ter probabilidade de contemplação via lance. Se você quer um consórcio para ter maior probabilidade de contemplação via lance e você não tiver 45 para 100 mil, não é porque aqui a gente talvez tenha um equilíbrio na conta que vai ser o melhor negócio para você. Provavelmente, o melhor negócio para você vai ser em uma administradora que vai te auxiliar com o lance embutido. Agora, vamos pegar o lance da Caixa. Por que o lance da Caixa aqui eu coloquei mais alto, 65%, 70%? Porque o embutido da Caixa, vai ficar pequenininho, mas eu vou estar narrando aqui, pessoal. Embutido é igual a 50%. Se o embutido é igual a 50%, por isso que a oferta aqui, a porcentagem é maior. Ou seja, uma coisa que eu falo em vários vídeos e vou falar nesse porque é muito importante. Porcentagem de lance em consórcio não significa absolutamente nada. Quando você compara a porcentagem de lance de uma administradora para outra, você vai errar drasticamente. Por quê? Porque além da existência do lance embutido, vai também existir a questão da forma de cálculo de lance. Itaú calcula o lance por categoria, Bradesco por categoria, Santander por categoria, já a Caixa é pelo crédito e Banco do Brasil também é pelo crédito. Ou seja, se não bastasse a questão do lance embutido, tem ainda como é que calcula. Ou seja, calculam-se de forma diferente. Então,
comparar isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, aonde você encontra o melhor negócio? Você só encontra o melhor negócio quando você consegue entender o equilíbrio de todos esses fatores para finalmente chegar ao custo final. Ou seja, é quando você coloca todos os quesitos na balança e aqui no final você entende que para 100 mil, por exemplo, vamos falar de um único bem. Vamos imaginar que tudo aqui é a mesma coisa. Vai ficar 59, você deu o mesmo lance para todo mundo e aqui vai ficar 59 de, sei lá, R$1.000. Nesse outro vai ficar 59 de 1.100. Um exemplo. Esse vai ficar 59 de 990. Esse 59 de 900. E esse aqui 59 de 850. Aí, ok, você consegue ter uma noção agora sim do verdadeiro valor de todos os consórcios aplicando os recursos que você tem, a parcela que você pode e o lance que você pode. Só aí você tem esse resultado. E mesmo que você encontre o menor resultado, não significa que vai ser o melhor negócio. Porque quando você encontrar o menor resultado, você tem que ver se existe viabilidade. Você tem que ver se existe a qualidade da administradora, se ela vai pagar o bem que você quer, como é que ela analisa o crédito. Então, esse vídeo que eu estou fazendo é só para você entender a teoria. No próximo vídeo eu vou te mostrar o simulador que eu uso para vender e que os vendedores da Felipe Consórcios usam. E a gente vai pegar esse mesmo exemplo de 100 mil aqui e você vai entender na prática como a gente opera. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e já fica aguardando o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai entender com muita clareza a forma como a gente trabalha e porque de fato nós levamos o melhor negócio para todos os nossos clientes. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode e já fica preparado esperando o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai entender ainda mais e você vai curtir demais. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios e até a próxima.